Voltamos a falar então da situação em Petrópolis, onde o número de mortes confirmadas após os temporais desta semana subiu para 136, sendo 22 menores de idade. E a tragédia pode ficar ainda pior, já que são mais de 200 desaparecidos e a chuva continua a cair. Sobre a situação da cidade, o repórter Rodrigo Viga conversou com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Vamos acompanhar. O pior foi muito grande, uma tragédia, talvez a maior da cidade de Petrópolis. Mas dá para dizer, nesse momento, que o pior já passou? Não? Olha, não dá para dizer que o pior passou. O que dá para dizer é que não há previsão de uma chuva tão forte como teve. Isso dá para dizer, com certeza, foi a maior chuva dos últimos 90 anos, desde 1932. Então, assim, foi uma chuva maior, inclusive, que a de 2011. E que não há previsão desse volume de chuva, não há. Agora, governador, o senhor falou sobre maquinário, caminhões, equipamentos sendo disponibilizados. É fato que o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, ainda não conseguiram chegar a todos os pontos por conta do temporal da terça-feira? Não é fato. O Corpo de Bombeiros chegou a todos os pontos, alguns com mais gente, outros com menos gente, de acordo com a dificuldade, mas você tem equipes da infraestrutura, da Secretaria das Cidades, do ITERJ, você tem gente de todo o estado está aqui em Petrópolis para a gente atender a população e o bombeiro já chegou em todas as localidades. O senhor foi cobrado, de certa forma até criticado, porque houve manifestações de outros estados, até mesmo de outras localidades, se colocando à disposição para ter uma ajuda adicional. E o senhor disse que, nesse primeiro momento, toda ajuda é bem-vinda, mas talvez não seja necessária. É o que eu falei, em primeiro lugar, toda ajuda é bem-vinda mesmo. Tanto é que, desde o primeiro momento, Caxias, São João de Meriti, Magé, Araruama, Guapimirim, mandaram pessoas e maquinário para cá. Então, nós aceitamos toda ajuda. Segundo o ministro Braga Neto, hoje, 800 militares aqui. Então, quem já recebeu essa quantidade de pessoas, como é que pode dizer que a ajuda não é bem-vinda? O que eu falei o tempo todo é que eu aceito toda ajuda, mas ela tem que ser coordenada pelo Corpo de Bombeiros. Ainda as regiões, até porque ainda está chovendo, são regiões ainda que eles chamam de regiões quentes, né? Regiões que ainda podem ter deslizamentos. Não dá para você botar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas ali. Tem um número técnico que o bombeiro coloca, então eles estão coordenando a ajuda de acordo com a necessidade daquele dia. Tanto que essa semana já estão chegando cães, já estão chegando... E aí o bombeiro vai organizando o que cabe ao governador. Assim como no mesmo instante que o comandante Leandro me pediu, eu liguei para o governador João Dória. Então, o que cabe ao governador é dar todo o suporte e cobrar o resultado, que é o que eu estou fazendo deles. Contava a experiência da Bahia, em que, no primeiro momento, não houve uma ajuda de todo mundo, de todos os estados, mas na hora de fazer o turnover, né, fazer a rotatividade da tropa, aí sim os estados começaram a ajudar. Exatamente. Eu liguei para o governador Rui Costa no primeiro dia, e, se eu não me engano, a gente mandou 7 dias, 10 dias depois, porque foi quando os dois comandantes gerais se alinharam para que o Rio mandasse ajuda. Minas já mandamos no primeiro dia. Então isso depende muito quando os comandantes se unem. Mas toda ajuda ela é bem-vinda sim. Inclusive nós já estamos recebendo 14 estados agora essa semana. Só tinha que ser coordenado por eles e não pela política. Eu não tive a oportunidade de fazer um sobrevoo, o senhor já fez vários aqui, inclusive hoje com o presidente da República, Jair Bolsonaro. E a palavra mais utilizada é cenário de guerra. Mas aqui embaixo, a gente andando por ruas, avenidas, ali na região da Conde de Morro da Oficina, a gente vê também um cenário de guerra, de destruição. Quanto tempo o senhor acha que vai ser necessário para que Petrópolis volte à normalidade? Voltar à normalidade, acho que mais uma semana já deve estar voltando à normalidade, é o tempo que a gente estima aí de limpeza de ruas e a cidade voltar. Tirar todo o escombro dali vai levar mais tempo. As buchas, por exemplo, são mais de 10 dias ainda. Depois disso tem toda a retirada de escombro, tem todo aquele trabalho que dura um pouco mais de tempo. Em seguida, que não é tão seguida, que já vai começar amanhã já, os técnicos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vêm aqui... São engenheiros especialistas. Exatamente, para olhar as encostas. Então, vai ter todo um trabalho de encostas aqui. Se eu pudesse elencar para o futuro
para frente duas grandes necessidades, era a contenção de encostas e remoção das pessoas de área de risco. Se tivesse essa junção desses dois fatores, se tiver, aliás, tem que ter, a tendência de não ter mais tragédias é enorme. Agora, olhando no retrovisor, governador, por que não teve antes, então, já que precisa ter daqui para frente? Olha, Rodrigo, eu posso falar de 28 de agosto de 2020 para cá. Nós estamos fazendo, você estava lá comigo o dia que eu lancei, ainda em setembro, recém-assumido ainda, coloquei o plano de contingência de chuvas, eu já estava preocupado com isso muito antes. Então, assim, nós já, ano passado, foi gasto um valor de 300 milhões de reais entre Limpa Rio, contenção de encostas. Agora, para esse ano, você também estava lá comigo. Eu lancei o Casa da Gente e eu deixei claro o dia do lançamento que as prioridades do Casa da Gente, que são 10 mil unidades ano, eram pessoas do aluguel social, pessoas onde tivessem área de risco e pessoas que tivessem passado por tragédias. Então, o governo do Estado, desde que eu assumi, está nessa pauta completamente. Isso faz parte do nosso dia a dia, tanto com o Comitê de Chuvas, quanto a Secretaria de Ambiente das cidades, que são quem fazem mais esse trabalho, quanto no resgate, as chuvas que tiveram pelo interior, não foi só aqui. Aqui, da hora que chegou, da hora que teve a tragédia, para a hora que a máquina chegou, foram 12 horas. Então, assim, mostra que o governo do Estado está organizado. Está organizado para ajudar e que está diminuindo esse déficit, que é um déficit histórico, e que você não resolve em um ano e meio. Mas o governo do Estado hoje já faz a sua parte para que tragédias como essa não aconteçam no período futuro. O senhor enfatizou que os erros pós-tragédia de 2011 agora não vão se repetir. Especificamente, o senhor estava se referindo ao quê? Primeiro ponto, a questão de gastos. Hoje a gente tem um controle de gastos enorme para que não se haja os gastos emergenciais e as denúncias de corrupção que se tiveram. Então foi uma coisa que nós aprendemos. Naquele dia lá eu falei que nós tínhamos que ter os contratos todos prontos, tanto que até agora nós não tivemos nenhum contrato emergencial. Todo equipamento que chegou, toda a água que chegou... Aqui em Petrópolis. Aqui em Petrópolis teve zero de gasto emergencial. Até por isso que aquele número que o pessoal olha lá no portal da transparência, não é o número que eu tinha que gastar, mas é o número que eu estava aprovisionado para utilizar caso tivesse desastre. O senhor está falando do estudo do deputado Olimar Coelho, que diz que o senhor gastou só 40% do orçamento total para prevenção de desastre. Exatamente. Beira, sinceramente, um mau caratismo intelectual do deputado do PSOL, Olimar Coelho, porque ele não foi no FECAM olhar tudo que tinha sido gasto. Ele não foi no Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Ele não foi no FEIS, que é o Fundo de Habitação Social. Ele não foi lá em nada disso. Ele não perguntou para os secretários. Ele foi no portal da transparência, pegou um número frio e jogou. Então, assim, esse número frio não é assim que funciona. A gente não pode esquecer que eu abri 21 com déficit orçamentário de 20 bilhões de reais e que eu só fui respirar em setembro, outubro, ali quando entrou a primeira parcela da SEDAI, e depois disso você tem que fazer projeto, você tem que consultar as cidades onde precisa, tem licitação, tem órgão de controle. Então não é assim simples, vou sair fazendo. Senão depois o próprio cidadão que critica, que fala que ele não fez, ele vai lá criticar que fez gastando errado. Então o Estado está fazendo de uma maneira honesta e correta. Então, assim, não é o número frio, tem que olhar o número como ele realmente é. Agora, o cidadão comum se pergunta, governador, essa é uma tragédia que poderia ter sido evitada? A chuva, não. Se tivesse retirado as pessoas de lá, talvez não tivessem morrido as pessoas. Então, é uma fala que não dá para ser cartesiano sim ou não. Talvez tivesse minimizado. O que eu sei, Rodrigo, que é o que eu tenho falado, que não dá mais para uma criança morrer 50 anos depois pelo mesmo motivo. Isso é uma coisa que a gente indigna, inclusive a nós. É uma indignação nossa. E por isso eu estou fazendo esse trabalho. E eu fico tão indignado quanto qualquer um. Eu também reclamo com a minha equipe, eu brigo, eu faço, e a gente está trabalhando duramente para que no futuro isso não aconteça mais. Mas é um déficit de décadas. Aqui não tem salvador da pátria.
Aqui tem trabalho sério, duro e olhando para frente para tentar não acontecer mais. Agora, é possível apontar um culpado ou culpados? As 3 esferas de governo, as pessoas que lá foram morar, e eu tenho certeza que a pessoa mora numa área de encosta, não é porque quer, talvez seja a única oportunidade que tem na vida. Quem são os culpados dessa tragédia? Acho que é um mix, né? Não dá para ter um culpado. Você tem uma questão social grave, você tem promessas não cumpridas, você tem uma chuva histórica, você tem gente que não quis sair de casa. Então, é um mix de culpados. Eu não tenho dúvida que os governos são muito culpados. Eu não estou tirando a culpa dos governos. Os governos são, sim, muito culpados. Você tem que olhar tudo que foi acontecendo, a grave crise financeira. Ao mesmo tempo que todos são culpados, todos vão ter N desculpas. Governador, só para fechar e desde já agradecendo a sua participação aqui na Jovem Pan, a gente olhando em perspectiva, o que vai ser feito e se é preciso uma espécie de, a última pergunta, um plano diretor nacional, um plano habitacional voltado para a baixa renda, para que situações como essa não voltem a se repetir. Olha, Rodrigo, tem que haver um grande pacto. Um pacto de governos municipais, governo estadual, governo federal, Ministério Público, Justiça, porque pessoas terão que ser removidas. Aqui em Petrópolis, por exemplo, o valor de um terreno é maior que o valor da obra. Não tem grandes terrenos aqui em Petrópolis. Hoje o prefeito Bom Tempo disse nunca tinha, o outro fala no outro. A lei que fala que tem um certo raio que você tem que colocar, se for aqui por Petrópolis, não vai tirar ninguém. Então, se não houver esse verdadeiro pacto que a gente possa proporcionar que isso não aconteça mais, nós só vamos estar esperando a próxima tragédia. Eu estou me comprometendo a liderar esse pacto. A chamada aqui para frente, o governo municipal falou assim, não deixa mais construir. E botar a polícia lá, porque também tem que ajudar o prefeito, não é jogar a bomba no colo dele, ir lá cobrar o governo federal, mas também encaminhar os projetos. Assim, tem que ser um pacto mesmo, ir na Justiça, ir no Ministério Público, para que eles não impeçam possíveis remoções. Assim, se não houver um pacto, sociedade e poder público em geral, não só o governo do Estado, a Prefeitura, é o Bom Tempo, é o Bolsonaro, é o Cláudio Castro. Você falar com o Bolsonaro sobre isso hoje? Falei isso e ele concordou comigo. Ele concordou e colocou o ministro Rogério Marinho para que então fizesse as tratativas. Obrigado, governador. Boa sorte para o senhor. O senhor deve estar dormindo a conta-gotas desde terça-feira, torcendo para que durma mais, vai significar que o pior está passando efetivamente. Muito obrigado pela oportunidade.